Momento Jurídico. Oferecimento. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Quarta-feira, 20 horas, e está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje vamos falar sobre locação por temporada, alguns problemas, como lidar com ele, algumas questões relevantes, tais como, ao contratar, observar a localização, observar segurança, ver se você está bem servido de comércio. Essas e outras questões serão abordadas no programa Momento de hoje. No programa Momento Jurídico de hoje, que conta com as presenças do Dr. Hugo Costa aqui no estúdio, ele que é advogado, especialista em Direito Imobiliário e Condominial, e por link, o Dr. Gabriel Barto, especialista em Direito Condominial e também Direito Imobiliário. O Dr. Gabriel Barto nos acompanha de Goiânia, o sinal dele tem apresentado alguma instabilidade, então se porventura o sinal não colaborar com a transmissão do nosso programa, nós faremos algumas intervenções. Está começando agora o seu programa Momento Jurídico. Doutor Hugo Costa, boa noite, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Caio. Obrigado por estar aqui mais uma vez nesse programa que tem contribuído muito aí no nosso meio jurídico, especialmente na área condominial aqui, né, que eu posso deixar mais uma vez meu elogio aqui. Muitas pessoas sempre me agradecendo até por enviar o link ali, muitos conteúdos relevantes. E eu que agradeço. Doutor, para começar, quando a gente fala de locação por temporada, a gente está falando daquela locação por prazo inferior a 90 dias e não contemplada pela Lei de Locações, a Lei 8.245 de 91. Doutor, nessa locação por temporada, além do prazo, o que mais a caracteriza? A locação por temporada, doutor Caio, ela tem a característica, né, da forma de pagamento. Geralmente é um pagamento de 50% pela reserva e os outros 50% após efetivação. E também ela tem algumas questões que devem ser observadas. Ela não pode passar de 90 dias, né, como o senhor bem colocou, sob pena de virar um contrato por tempo indeterminado e seguir todo o rito ali da 8245 de 91, que é a nossa lei do inquilinato. Então, doutor, ainda relativamente às locações por temporada, talvez algum dos maiores problemas passado pelo aquele que está na qualidade de locatário, né, é chegar na situação do imóvel, chegar na localização do imóvel e por vezes se deparar com a situação de que o imóvel não existe, ou que o imóvel existe não pertence àquele pretenso locatário, ou de outro modo que ele não condiz com a sua situação anunciada, ou seja, o cara anuncia que é uma casa, que ela tem 4 quartos, que ela, a exemplo, ela teria condições de receber, né, de acomodar 12 pessoas e na verdade chega lá só tem 8 camas. O que deve fazer esse locatário? Primeiramente, antes de locar o imóvel por temporada, é bom visitá-lo. Se possível, né, visitá-lo ou buscar referências de pessoas que já estiveram no mesmo imóvel. Importante também saber que no contrato por temporada, quando mobiliado, todos os imóveis têm que ser listados ali no contrato, bem como seu estado de conservação. E no momento que você recebe as chaves, é importante você fazer uma contra-vistoria, olhar ali, né, anotar o que não está de acordo com a vistoria, porque posteriormente isso vai evitar uma responsabilidade civil e o pagamento, né, dos danos ali decorrentes desse desgaste dos imóveis, né? E se você nessa situação chegou, se deparou com o imóvel, nessa contra-vistoria ou nessa vistoria que você fará, porque aquela primeira ela foi feita de modo unilateral pelo locador, e na oportunidade que você está recebendo enquanto locatário, você vai fazer uma vistoria complementar,
até para fazer a conferência, né, a confrontação das informações, e se depara com a situação de algum pertence de modo diverso daquele que ficou anunciado ou daquele mesmo listado pelo locador. O que deve fazer já nesta oportunidade o locatário? De início, já tirar uma foto daquele bem, né, e registrar via e-mail, via WhatsApp, os meios de comunicações que nós temos. E hoje também, aqui em Brasília, a gente usa muito fazer uma escritura declaratória. Que quiser dar mais segurança jurídica, você pode pegar, tirar a foto ali, fazer um registro escrito e levar ao cartório e fazer uma escritura declaratória. Talvez também prudente seria uma ata notarial, né? Muito comum nos dias de hoje, né? Sim, é importante. Lembrando que quando os bens têm um valor maior, né? Porque às vezes o preço do cartório ali não vai compensar. Mas o principal é fazer o registro no e-mail, fazer o registro ali das fotos e comunicar ao locador. Que caso ele não tome as providências, procurar os órgãos de defesa, né? Pode ser, dependendo se for por aplicativo ou se for contrato direto com a pessoa física, se for por aplicativo, procurar PROCON, os órgãos de proteção, né? Embora a gente saiba que nós estamos falando de uma relação aqui regida pela lei do inquilinato. Mas existem falhas também que podem acontecer no próprio uso do site em si. Nós estávamos falando aqui de questão das tratativas particulares, mas você já entrou numa seara que a gente enfrentaria logo mais adiante. Eu acho importante a gente então já abordá-la. Você falou da relação de consumo. Quando o contrato é feito entre particulares e aqueles não caracterizam a previsão expressa do Código de Defesa do Consumidor, que seja aquele seja o destinatário final, né, ou outro seja um fornecedor de serviço ou produto. Então, quando não caracterizado, e essa relação de fato, quando ela é feita com menor habitualidade ou que não, como já dito, não caracteriza essas duas figuras na relação, nós estamos afastando a relação de consumidor. Mas existe alguma situação que nós teremos sim a configuração da relação de consumo? Tem a relação de consumo com a imobiliária, o locador com a imobiliária, que algumas imobiliárias estão desenvolvendo também aplicativos próprios para essas locações. Então o locador com a imobiliária, ele tem uma relação ali de consumo. E pode também, o locatário também, quando ele procura uma imobiliária para alocar um imóvel, ele também pode ser caracterizado ali como um consumidor. E essa questão é uma questão muito interessante. Eu me lembro de uma aula uma palestra ministrada pelo juiz magistrado doutor Aureliano Albuquerque, ele que é titular de uma das varas em Goiânia. O doutor Aureliano Albuquerque, ele muito bem frisou a questão da relação de consumo quando se trata de locação. Ele fala, olha, a relação de consumo, via de regra, se dá entre a imobiliária, não é? Sim. E entre o locador. Essa porque ela é uma prestadora de serviço de natureza habitual. Então ela acaba chamando para si ou trazendo para si essas características da relação de consumo. E uma outra situação, talvez, que se adeque, e eu gostaria que você comentasse, talvez fosse as locações por temporada, feitas através de aplicativos. E aí nós temos aplicativos muitíssimo conhecidos. Sim. Nós podemos falar aí do Airbnb, nós podemos falar aí do Booking, dentre tantos outros. O Booking pode ser considerado um fornecedor desse serviço? Tem uma discussão bem ampla no judiciário, né? E muitas decisões têm afastado a responsabilidade, mas aquele que utiliza para alocar seu imóvel, ele está utilizando de um serviço, né? E se ele está utilizando de um serviço e há uma má prestação, por exemplo, o site, um mau funcionamento ou um erro ali no site que cause algum prejuízo, ele pode também tentar configurar aquele site como um prestador de serviço e caracterizar uma relação de consumo. Essa é a beleza do direito, para que a gente possa ver. O doutor Hugo Costa atua muito aqui em Brasília, ele que daqui e eu já sou de Goiânia, e nós gravamos nosso programa aqui, né? Então a gente está sempre trazendo essas discussões e até o judiciário se posiciona de modo diferente. Em Goiânia, eles não têm afastado as empresas, que são essas plataformas, né, como são mais conhecidas, e não estão identificando, não estão admitindo elas como médias intermediárias. Eles estão admitindo ela como uma prestadora de serviço. Então a jurisprudência na capital goiana, ela tem caminhado nesse sentido, no sentido de admitir como de fato uma participação. Então voltando agora à relação entre particulares. Admitindo que o locador
ele não manifeste interesse numa composição com o locatário. Você chegou para se hospedar, percebeu que existe um bem danificado, você quer colocá-lo na sua laudo de vistoria que você individualmente fez, unilateralmente fez, e ainda gostaria de ter um abatimento do preço. Não concordando, o que mais pode fazer esse locatário, Trugo? O contrato ele é bilateral e existe a multa prevista que é para aquela parte que infringe o contrato, né? Então, se o locador infringe o contrato também, que é importante frisar que o imóvel por temporada, doutor Caio, ele tem que estar em plenas condições de uso. Se a pessoa chegou lá, por exemplo, não tem água, não tem luz, o locador está infringindo o contrato, pode estar sujeito a uma multa de até 40% do valor ali da hospedagem. Doutor, e uma outra situação também muito recorrente é esses contratos serem feitos de forma verbais. Você vai ali, localiza um imóvel, vamos admitir aqui que seja, por exemplo, um OLX, ali consta o telefone de quem se intitula como proprietário e vamos admitir que ele de fato seja o proprietário do imóvel e você estabeleça então uma relação com esse proprietário de modo verbal. Os contratos verbais também produzem efeitos, né? Mas aí você não estabeleceu a multa contratual para efeito de descumprimento ou para efeito de penalidade, a multa penal, né? O que pode fazer esse locatário se não estiver estabelecido multa? Cabe a ele uma reparação, um pedido de reparação? Eu vejo que cabe a questão da exceção do contrato não cumprido. Se ele tiver dado apenas a entrada, ele reter a fatura, né, a segunda parte do pagamento até que seja sanado os problemas e tenha um abatimento proporcional. Agora o problema é se ele já pagou tudo, né? Ele vai ter que procurar o judiciário para ter uma reparação desse dano. E uma outra situação, ainda nessa mesma linha, a gente vai conversando e vão surgindo dúvidas e a gente vai percebendo o quanto que dá para caminhar com esse assunto. Você chegou e realmente você percebeu que não havia o fornecimento de água, até um exemplo citado pelo colega. Não havia o fornecimento de água e não havendo fornecimento, naturalmente não tem como você ali estar alojado. E aí você então já pagou a totalidade do valor acordado, valor da locação, não vai poder ali se estabelecer, o proprietário está se negando a fazer a devolução da quantia antecipada a título de pagamento, e você tem que pagar ou vai ter que se alojar em um hotel, se hospedar em um hotel e vai ter naturalmente outras despesas. Essas despesas podem ser transferidas a esse locador, a esse proprietário? Se a causa foi a má prestação ali, na verdade, melhor dizendo, foram as más condições do imóvel, o locatário pode procurar as perdas e danos, porque às vezes ele comprou passagem aérea cara, chegou ao local ali e não tinha como se deslocar para sua casa novamente, foi obrigado a alocar outro local e ele vai poder pedir uma reparação proporcional ao dano que lhe foi causado. E outra situação também que a gente falava há pouco, né? A gente falou de algumas garantias para quem quer local, quem figura na qualidade locatário. Nós vamos falar daqui a pouquinho também para algumas situações ou preocupações que deve ter o locador de imóvel. Até porque, como já nós mesmo falamos aqui há pouco, a vistoria é uma responsabilidade que incumbe ao locador, de modo que se houver divergência, naturalmente o prejuízo ou terá maior dificuldade de comprovação ou de exercer essa aferição, né, esse aferimento por parte do locador. Então esse é um ônus que lhe incumbia. Então você que nos acompanha está percebendo a dinâmica aqui do nosso bate-papo hoje, muito interessante, e com uma pessoa que de fato é autoridade no assunto, Dr. Hugo Costa. Quero pedir a você que está nos acompanhando então que compartilhe esse canal, que dê uma curtida aí, um like no nosso programa, bem como também que nos siga pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Estamos lá no Condominial News. É sempre bom contar com sua presença. E nós voltamos já já.
Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GeneClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GeneClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patogênios. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Momento Jurídico. Oferecimento. Prosoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Olá, estamos voltando com o nosso segundo bloco do programa Momento Jurídico. Volto já agradecendo a sua participação, a sua sempre muito qualificada audiência e dizer que nós estamos abertos também a perguntas. Você que nos acompanha, gostaria de enviar sua pergunta, fique à vontade. Doutor Hugo, você também, doutor Hugo Costa, você que além de especialista em direito imobiliário, é uma das grandes referências nacionais também no direito condominial, quais os cuidados devem ser tidos pelo locatário na oportunidade em que ele for locar um imóvel e esse imóvel seja uma unidade que se encontre num condomínio? Seja esse condomínio no plano vertical, seja ele no plano horizontal. Há algum cuidado que deve ser observado pelo locatário? Primeiro, falar que elogio vindo de amigo sim é suspeito, mas vamos lá. Condomínio, ele tem as suas regras, tem a sua convenção que estabelece as regras e geralmente tem um regimento interno, que são as regras de convivência diárias. Então, quem vai locar qualquer imóvel dentro de um condomínio, seja ele de casa, seja ele de apartamentos, é importante ter conhecimento dessas regras, para que não seja surpreendido com alguma regra que não lhe agrade. E principalmente nós temos um problema, doutor Caio, nas áreas de lazer, a piscina, salão de festas. Muitas vezes a pessoa que loca, ela não tem conhecimento que o condomínio, por exemplo, exige um atestado de saúde para entrar na piscina e ele vai ser barrado, né? Pode gerar até um certo constrangimento. Então é importante que ele procure conhecer o regimento, conhecer os horários de funcionamento, porque você vai chegar em um condomínio e as regras já estão lá. As regras não vão mudar por conta que você está utilizando um aplicativo ou outra forma de locação por temporada. Então, tem que procurar conhecer a região também. É um problema que nós temos grande com os estacionamentos, né? Verificar se existe a garagem privativa nessa unidade para evitar o quê? Que o proprietário, o locador, seja multado. Que aquele que loca, ele responde. O locador responde pelos atos do locatário. Então, se ele coloca o carro no local errado e acaba gerando um prejuízo, vai ter multa. E também conhecer também a rotina. Por exemplo, em alguns locais, o encerramento das áreas de lazer são mais cedo. Então, ele precisa também seguir o artigo 1277, né? Não ferir saúde, sossego ou segurança, isso é básico, né? Para ter uma boa convivência.
Doutor, você falou do uso das áreas comuns. Pode acontecer do condomínio, por exemplo, não admitir que visitantes, e aí quando nós estamos falando de visitantes, nós estamos falando de todo aquele que não se qualifica ou não se intitula como condomínio. Como condômino. E condômino é aquele, naturalmente, que tem o domínio, ou que seja, não é aquele que só possui a posse direta do bem, mas ele é o detentor da propriedade, assim qualificado e assim intitulado. Então, aquele que se faz que faz uso ou que tem o título de proprietário, ele pode usar naturalmente as áreas comuns, inclusive em caso de inadimplemento. Isso a gente já até falou nesse programa. Agora, com relação aos visitantes, esse visitante que naturalmente não é condômino, ele pode ser tolhido, pode ser proibido de fazer uso dessas áreas comuns pelo simples fato de não se qualificar como condômino? Aí tem que ver, são algumas distinções. Nós temos a figura dos hóspedes, né, que são aqueles que geralmente no regimento fala o período mínimo para ser um hóspede, e o hóspede ele geralmente tem acesso à área de lazer, tem acesso à piscina, sauna, etc. E o visitante, aí se no condomínio a regra dos visitantes não pode proibir uma pessoa especificamente, mas se existe uma regra geral para os visitantes não acessarem alguns locais, essa regra tem que ser respeitada. O que não pode se proibir é dentro da unidade autônoma que ele possa ir lá, né, visitar aquele seu amigo ou aquela pessoa que o convidou. Então, assim, no condomínio tem que se observar a convenção e o regimento. Agora, a convenção e o regimento, ela não pode trazer regras desproporcionais, que venham trazer um transtorno ao visitante. Por exemplo, não pode proibir o visitante usar as áreas por conta de um inadimplemento do proprietário. Se for liberado para os visitantes no geral, ele também vai ser contemplado por essa regra. Entendi. Você falava de visitação, na questão da visitação. O locatário que ali está, e aí uma discussão que paira até mesmo no judiciário, é se a gente está falando de uma locação, né? Se a gente está falando de uma outra modalidade de hospedagem. O que seria a figura jurídica? Eu tenho para mim muito claro, e até falo isso todas as vezes aqui nesse programa, que não poderia ser outra coisa que não a locação. Na pior das hipóteses, ou no cenário mais distante na minha concepção, nós estaríamos falando de uma figura atípica de contratação. Até creio que o Silvio Capanema, que é um dos coautores do anteprojeto, né, que é coautor do anteprojeto que deu origem à lei de locações, se não estou enganado, ele assim admite como sendo um contrato de natureza atípica. Então, não sendo nenhum nem outro, acho que hospedagem não poderia ser. Dentro dessas condições, como um locatário, ele poderia, em algum momento, ser impedido de receber visitas por parte do condomínio? Aí é uma questão importante. O locatário, ele está detentor da posse. Então, ele assume os mesmos direitos ali do proprietário. A questão que nós estávamos trazendo aqui é daquele visitante que você faz uma festa, ele vai ali adentrar o imóvel ali para confraternizar, então ele tem que seguir algumas regras. Alguns condomínios até colocam uma pulseirinha, identificam ele ali. Agora, quando a pessoa loca o imóvel, ela se equipara à figura do proprietário, tem os mesmos direitos dentro do condomínio. A grande questão, doutor Caio, nessa questão aí do locatário, é que ele precisa obedecer às regras, mas as multas elas vêm em nome da unidade, né, por causa que é uma obrigação próprio terreno. Então, ele não pode ser impedido de usar as áreas comuns, isso já é uma questão pacífica. Agora, a distinção entre hospedagem e locação, eu vou trazer só um ponto aqui. No STJ, né, recentemente, o ministro Luiz Salomão, né, ele julgou, deu uma decisão ali monocrática, dizendo que a locação por aplicativos, né, ele considerou como locação por temporada, né, a utilização de aplicativos para locação. Então, já diminuiu muito essa questão de se pode ou não pode. Hoje nós estamos mais diante de saber, precisando discutir mais a questão se a convenção pode proibir ou não, porque tem projeto de lei tramitando, né, já em fase avançada, colocando que a convenção poderá proibir. Mas isso aí são questões que ainda nós não temos uma definição, que até então é um projeto de lei. Mas são algumas considerações aqui que eu tenho a deixar. Não, excelente, muito bom você consignar aqui no programa, que o ministro Salomão admitiu como temporada, e eu até falei que essa discussão pairava no judiciário, lembrando que o ministro,
ministro Raul, não é? Foi o Raul que pediu vista do julgado, e aí ele fez alguns comentários em sentido, em sentido contrário. Depois prevaleceu a ideia de que seria uma locação. Ainda falando dessas condições, dessas necessidades de cuidados na locação, há algum outro cuidado que o locatário deva ter ao tentar locar um imóvel dessa natureza? É importante uma questão que eu deixei aqui passar, ele vê que existe limitação de pessoas, até no aplicativo ali, o número de pessoas que podem estar na unidade. Às vezes no regimento também do condomínio, então ele tem que tomar esse cuidado para não ser constrangido, chega lá com um número maior e não poder adentrar o imóvel, todas as pessoas que ele assim desejava. Então ele tem que observar também a utilização da água e da luz. Voltando aqui na questão da temporada, alguns contratos prevêem que o uso assoberbado da água e da luz pode causar multa, especialmente nesse período que nós passamos agora do carnaval, né? Que nós vimos que algumas pessoas locam unidades ali para utilizar o banheiro e até mesmo sublocam a unidade cobrando uma taxa para a pessoa utilizar o banheiro, que é até um absurdo. E isso mais para frente vai gerar um prejuízo ao locador, né, na questão ali da água e da luz. Então, é importante que tenha no contrato discriminado essas questões. E para o locador aqui, né, acabei até fugindo um pouco, mas que ele peça uma caução. É importante pedir uma caução, porque se houver algum prejuízo, ele vai estar ali munido da caução e poderá ser assim reparado de uma maneira mais fácil. Você que nos acompanha, você que pretende viajar em breve, você que faz uso desses aplicativos, seja na figura do locador, seja como locatário, acompanhe que nós falaremos em breve sobre os excessos de cobrança, cuidados acerca dos bens e falaremos também de privacidade. É possível que o locador coloque câmeras em determinadas áreas das unidades, de modo a monitorar os hóspedes ou locatários e de outro modo também fazer do uso das imagens para proteger o seu patrimônio? Essas e outras questões no terceiro bloco já. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GenClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GenClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patógenos. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta. Momento Jurídico. Oferecimento. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis.
Olá, no programa Momento Jurídico hoje estamos falando tudo sobre locação por temporada, direitos do locatário, deveres do locador, direitos do locador, deveres do locatário, e a locação por temporada que a gente refere-se aqui, para você que não acompanhou o nosso início de programa, é aquela tida por prazo menor do que 90 dias. Doutor, nós falávamos antes de encerrar o segundo bloco, doutor Hugo Costa, que já houveram em algumas situações onde o locador, tentando resguardar o seu patrimônio, ele colocou câmeras ali de monitoramento em determinadas áreas, uma delas inclusive num quarto de hóspedes, e o que gerou constrangimento assim que foi detectado por um desses usuários, um desses hóspedes. Essa situação, ela de fato é uma faculdade do proprietário do imóvel a fim de resguardar, ou ela é uma invasão de privacidade a partir do momento que começa a expor a vida, a rotina daquelas pessoas que ali estão ocupadas? Doutor Caio, a partir do momento que a pessoa loca o imóvel, ali torna-se a residência dela, inclusive seguindo todo o amparo constitucional, só podendo adentrar alguém sem permissão se for um flagrante delito, um caso de calamidade ou por mandado judicial. Então, o locador não pode de forma nenhuma violar, nem que seja por meio de uma câmera, essa intimidade ali da pessoa que loca. Então ele pode responder até mesmo por danos ali ao direito de imagem, especialmente se for questão de menores de idade, que o ECA, ele até criminaliza você utilizar indevidamente a imagem de menores. Por isso que nós vemos nos noticiários, às vezes, a imagem das crianças ali borrada, né? Então, para preservar a imagem. Então, é importante que o locador saiba que, no momento que ele loca, ele tem que dar ali total privacidade ao locatário. Ele não pode ter câmera sob pena de pagar a indenização, tanto dano à imagem, dano moral, e fora a questão, principalmente, é uma falta de ética, né, de respeito, numa era que nós vivemos, onde as imagens se propagam de uma maneira tão veloz, né? Nós tivemos até a edição daquela lei, da Lei Carolina Dickmann, né, para preservar algumas situações ali, e ele pode acabar sendo enquadrado caso alguma imagem, especialmente ali, se for um momento íntimo ali, seja vaze na internet, né? Então é importante tomar os cuidados. Muito bem lembrado, doutor. Então existe, além da responsabilidade civil, que pode desaguar numa responsabilidade criminal se de fato ofender a intimidade das pessoas. Doutor, a gente sempre fala também aqui que da responsabilidade do locador, e que a gente sempre o recomenda, né, nos contratos de locações, aqueles padrões, ou aquele, seja ele por prazo indeterminado, seja ele por prazo determinado, que ele seja feito de forma escrita e que ele contemple com clareza as condições da locação. Na locação por temporada, penso que não pode ser diferente, existe uma série de responsabilidade, embora o tempo seja menor de utilização do imóvel, o que naturalmente pode acabar trazendo menores desgastes ou menores prejuízos, mas não quer dizer que que as partes não estejam sujeitas. Então, admitindo que o contrato foi feito de modo verbal, e a gente sabe que o contrato verbal naturalmente também produz efeitos, embora tenha fragilidade, né, na questão da comprovação do que restou avançado pelas partes, mas admitindo que as partes cometeram esse descuido, eles simplesmente contrataram de forma verbal, e aí nessa contratação houve o pagamento antecipado do total ajustado. Por uma razão ou outra, o locatário, na verdade, desiste da sua viagem, desiste de se deslocar até aquele imóvel para fazer a sua ocupação conforme ele imaginava que seria. Ele pode ter o direito, ou ele terá de fato direito ao reembolso dessa quantia já antecipadamente paga? Ele terá proporcional, porque quando se faz a reserva, você impede outra pessoa de locar o imóvel naquela data. Então, assim, caso ele não vá e avise com a antecedência ali ao locador, ele poderá ali sofrer um abatimento ali, uma multa, né? Sofrer uma multa, mas ele terá uma devolução do dinheiro. Causa de enriquecimento ilícito, o locador reter todo o dinheiro do locatário sem que ele usufrua daquele imóvel. Então tem que deixar bem claro ali, nesse caso aí é um pouco mais complexo, que é um contrato verbal, né? Mas nos contratos escritos tem ali, no caso de desistência, será cobrada uma taxa de disponibilidade do imóvel no valor tal. Agora, lembrando que sempre aquilo que é razoável é o que deve vigorar, né, entre as partes. E o que seria razoável, então, doutor Hugo? O que você entende que seria razoável para uma desistência feita
por exclusividade ou unilateralmente pelo locatário? No máximo até 40% do valor, né? Porque geralmente no contrato de locação por temporada, geralmente a multa gira em torno de 40%. O valor pode ser menos, né? Nós não estamos falando de direito consumidor, por isso que às vezes causa uma estranheza falar em 40%. As pessoas podem falar, não, mas não tem a questão de 10%. Não, nós não estamos falando de direito do consumidor, a multa é pactuada. É lógico que tem que seguir uma razoabilidade, né? Não pode ser uma multa leonina, né? Então, eu vejo que até 40%, porque ele receberá 60% de volta. Em alguns casos, quando o cancelamento é com muita antecedência, ele pode cobrar apenas uma taxa ali mínima de reserva também. O locador pode cobrar apenas uma taxa de reserva. Doutor, você entende que a firmatura do contrato ou a estipulação do termo da locação, ela pode ser feita posterior, ou seja, eu fiz um contrato de 60 dias, não confeccionei o contrato, mas entendo que seria prudente eu confeccioná-lo durante esse período ainda que eu estarei. Eu posso fazer isso no segundo plano ou não? Acabou a possibilidade, uma vez que a locação já se iniciou. Não, o contrato ele pode ser feito e recomenda que seja feito assim que possível. O que não pode acontecer, também tem um caso aqui, aquela pessoa que loca o imóvel também não sai no prazo pactuado, ele pode sofrer também uma ação de despejo, que é bom a gente frisar aqui, não é porque é uma locação por temporada, se ele deixar de cumprir ali, né, com os deveres, por exemplo, existe dentro do contrato de locação algumas normas que geralmente trazem a cópia do regimento interno. A pessoa está cometendo algo grave ali, o locador pode entrar com pedido ali de despejo, porque o prejuízo daquele locatário pode ser muito grande. Vamos dizer, no caso da pessoa esteja utilizando para crime, né? Utilizando ali o imóvel para esconder ali drogas, um exemplo aqui banal, mas o proprietário ele pode agir, acionar as autoridades, então é importante sempre tomar os cuidados. Doutor Hugo, uma outra questão ainda falando dos contratos, vamos admitir que o contrato foi feito de forma escrita, só que ele não contemplou a possibilidade do locador cobrar excedentes na utilização de água, de energia ou qualquer outro serviço que a unidade venha a dispor. Ele pode cobrar, entendendo que houve um excesso de utilização de água, um excesso de utilização de energia, um valor ainda que não previsto em contrato? Se ficar configurado que houve ali um abuso do direito, né, da utilização do imóvel, ele poderá. Agora, a grande dificuldade é quantificar essa questão aí, né? Porque alguns condomínios eles não têm nenhum hidrômetro próprio, então vai ficar muito difícil quantificar. Contudo, tudo que foge daquilo que é razoabilidade, né? Por exemplo, a pessoa loca o imóvel, geralmente a conta lá vem a tarifa mínima. Aqui gira em torno de R$60. Aí, de repente, vem uma conta de R$1.000. Então, assim, aquele que sofre algum dano, o artigo 186 do Código Civil, né, mais o artigo, salvo me engano, 926, dá o direito de procurar a reparação de um dano que lhe foi causado. E nesse dano, nós advogados falamos muito do artigo 389, aquele que, por omissão ou ação, causar prejuízo, fica obrigado a reparar, incluindo-se os honorários do advogado. Deve ser incluídos os honorários do advogado, doutor? Olha, nós, como advogados aqui, temos que sempre procurar valorizar o nosso trabalho, né? Se a gente incluir na esfera judicial, não é nenhum problema. Até porque vai depender da questão se vai tramitar na vara civil, né? Se for no juizado já é um pouco mais difícil, os juízes não aceitam a inclusão dos honorários, até porque a lei ela só fala em honorários em segunda instância, né? A lei que rege os juizados. Agora, extrajudicialmente, a pessoa incluir honorários, por exemplo, o locador inclui, e honorários, sendo que ele não está utilizando de um serviço, isso também é um pouco preocupante. Quando ele não tem um advogado envolvido na questão, só para deixar claro. Mas havendo advogado, é lista a cobrança ainda aqui na esfera extrajudicial. Sim, é um serviço, né, que está sendo prestado. E hoje nós temos que trabalhar muito mais na esfera extrajudicial do que a judicial. O judiciário está abarrotado de processos, o custo de um processo é muito caro para o Estado e para as partes também. Então, o advogado deve ser valorizado na esfera extrajudicial, com certeza. Doutor Hugo, de tudo que foi dito aqui, há algo ainda que deva ser acrescido?
E antes de finalizar com sua participação, com sua resposta a essa minha pergunta, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, dizer que para nós é motivo de muita alegria recebê-lo sempre aqui no nosso programa, seja por meio de link, seja aqui no estúdio, você que sempre prontamente nos atende, você que sempre quando indagado pelos nossos telespectadores aqui, também tem o carinho de respondê-los. Então, para a gente, doutor Hugo, receber você aqui, contar com o seu conhecimento, com sua sapiência, é motivo de júbilo. E aí eu conseguindo mais uma vez minha admiração e agradecimento pelo amigo. Esteja sempre à vontade para utilizar esse programa quando e da melhor forma que você assim julgar, inclusive sugerindo temas. Mais uma vez, obrigado e um grande abraço, doutor Hugo. Doutor Caio, agradeço imensamente poder estar aqui, porque é uma oportunidade de ver um amigo aqui, ver o excelente trabalho aqui da produção, que eu quero deixar meus elogios aqui. Esse programa tem algo especial para mim, que eu participei aqui na estreia, e tenho visto a dedicação aqui do Dr. Caio, de toda a equipe. Sobre o tema, nós tratamos aqui as principais questões, mas é importante também sabermos que cada estado tem ali algumas peculiaridades nas decisões judiciais, então é bom a gente sempre se basear nos tribunais superiores, né, pegar as decisões ali que tem um corpo maior, porque o doutor Caio vem aqui gravar em Brasília, a gente fica muito feliz, a cidade agradece aqui o doutor Caio por estar fazendo esse trabalho aqui, mas algumas questões, às vezes, aqui de Brasília para Goiânia, tem uma diferença de entendimento, né? Aí, às vezes, o telespectador fica assim, mas da minha cidade. Então, assim, a gente traz alguns casos aqui para enriquecer mais, para debater, mas é importante procurar decisões também no STJ, né? No STF também. E só agradecer a todos aqui, estou sempre à disposição e muito obrigado. E o doutor Hugo muito bem falou, para nós aqui esse programa também serve de local de reencontro. E eu que via de regra recebo sempre aqui alguns amigos que a gente na correria do dia a dia não tem condição de abraçá-los. Então a todos vocês que participam, que acompanham esse programa, nosso muito obrigado. E você que está nos acompanhando também aí do conforto da sua casa, do seu ambiente de trabalho ou de onde quer que você esteja, sinta-se abraçado por todos nós. Um grande abraço e até a próxima.